Para crescer, nós precisamos de 3E. Hoje é o assunto do dia. Os 3Es do crescimento e da educação financeira. Então, se você quer passar de MEI para ME, se você quer passar de 81 para 360, aqui vai mais uma dica para você. Meu nome é Levi e eu ajudo empreendedores a conseguir essa jornada. Pois bem, vamos ao primeiro E, o E da educação financeira. O E da educação financeira, isso eu utilizo muito nas minhas palestras, isso aí nunca falta, essa dica nunca falta, né? Eu gosto muito dela, que é o seguinte: como é que eu posso aprender alguma coisa se eu não conheço o vocabulário que é utilizado naquela área? Tá? É como se você imaginasse um curso de idioma. Se você quer aprender inglês, então quanto mais palavras, quanto mais vocabulários, quanto mais domínio você tiver e quanto mais você vai adquirindo informações de palavras, de interpretações, de significados, de alguma forma isso vai te ajudar bastante a ter o domínio daquele idioma. Nós estamos falando de dinheiro. Então, já que pressupõe-se para crescer tem que aumentar a quantidade de dinheiro, é evidente, então nós temos que conhecer o vocabulário do dinheiro. Oportunamente eu vou estar aprofundando sobre o vocabulário de dinheiro, mas eu poderia, assim, de uma maneira bem simples, já deixar algumas coisas que eu acho que vocês já devem fazer parte do vocabulário de vocês. Vou citar alguns aqui. Coisa básica do tipo faturamento, custo, despesas variáveis, despesas fixas, lucro, tá? Lucratividade, rentabilidade. Isso são coisas básicas, né? Talvez para aqueles que ainda não estão trabalhando com empreendedores mais profundamente, à medida que a gente aprofunda nessa área, dá-se a impressão, tá, que, poxa, mas precisa saber disso? Olha, você não precisa saber muita coisa, não precisa ser especialista em finanças, mas existe um básico que faz parte da educação financeira. Eu te digo o seguinte: quanto mais você avança, quanto mais você domina o idioma da educação financeira, maior a sua possibilidade de avançar, porque você passa a entender melhor os contextos, a entender os rastros que o sucesso deixou na vida de algumas pessoas e você pode trilhar caminho semelhante. O outro E é o de experiência. Como é que... Vamos imaginar o seguinte: você estuda, mas nunca montou negócio. Nunca foi para o campo de batalha. Você nunca, inclusive, às vezes até... Porque quando você está no campo de batalha, evidentemente que tem dia que é perfeito e tem dia que não é do jeito que a gente gostaria. E a gente tem que se superar nesses dias que dá vontade de jogar a toalha fora, tá? Mas isso você aprende a se superar em função da persistência que você adquire ao longo do tempo, né? E da habilidade de se superar a cada dia e de tirar a poeira e começar novamente. A experiência conta muito. A experiência conta demais. Então eu diria até para você o seguinte: se você não tem experiência, cara, então nada vai adiantar, nada vai adiantar. A experiência é a somatória de pequenos aprendizados, tá? Eu gosto muito até da expressão que o sucesso é um conjunto de insucessos, né? Onde você vai tirando os aprendizados e a cada dia você vai repetindo aquilo que te faz crescer e evitando aquilo que não te faz crescer, tá? Isso só vem com a experiência. Então é impossível você crescer sem o E da experiência. E por último, tem o E do excesso. Tá? Talvez esse aqui é aquele que mais seja questionável, porque existe uma ideia que pelo fato de ser pequeno, não existe a possibilidade de produzir excesso. Tá? Aí eu fico lembrando o seguinte: eu conheço pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês e que não têm casa própria. E eu conheço ex-funcionários meus que ganhavam pouco mais de um salário, tá? E tem casa própria, inclusive tem casa alugada. Tá? Tem que lembrar que eu tenho uma caminhada de mais de 30 anos de empreendedorismo, então eu acompanhei muita gente que ganhava bem por mês e não acumulou nada. E muitas pessoas que ganhavam menos por mês
e eles construíram significativos excessos. Então, se você quer passar de 81 para 360, cara, não interessa o tamanho que você guarda. Isso é menos importante. O importante é aprender a lógica de guardar. É aprender a lógica de construir a sua bolinha de neve, que ela vai crescendo a cada dia. Esse pequeno excesso vai ser o seu grande excesso. Isso tem uma mágica fantástica. Na hora que você tem, não interessa quanto, mas que você tem que cuidar, você passa a pensar naquilo com frequência. E quando você passa a pensar naquele pouquinho que você tem, aquele pouquinho que você valoriza, ele tem uma força muito grande e isso te faz crescer. Essa é a dica do dia. Se você quer crescer, vou repetir. É necessário que você tenha a educação financeira, a experiência e o excesso. E eu vou te falar uma coisa. A cada dia eu vou estar de alguma forma fortalecendo esses 3E, tá? Para que a sua jornada fique mais motivada e para que você possa fazer essa passagem de 81 para 360 com maior velocidade, com mais rapidez. Essa é a dica do dia. Vamos que vamos.